que você pode ter toda a instrução do mundo, se tiver o bloqueio, você não prospera. O bloqueio é uma prova de amor. Pablo, que prova de amor que é essa? É seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, que foi vexatória, que foi uma situação bem triste para você. Então, o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que vai acontecer? Você vai ficar paralisado, travado. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios. Todo bloqueio tem um começo. Primeiro bloqueio, autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem e semelhança fala ao seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia, o que elas falaram ao seu respeito. Então, quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. A autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Eu vi alguém falando assim, complexo de inferioridade. Esse complexo é um filho da autoimagem. A autoimagem é o bloqueio. Bloqueio de autoimagem. O que é o complexo de inferioridade? Achar que você é menor do que aquilo que Deus chamou você. Segundo bloqueio é a escassez. O efeito da escassez é: se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Estou endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Estou normal, vou ficar ruim. A escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas elas usam, aplicam em algum lugar e começa a corroer completamente. A escassez ela vai te deixar maluco. Por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem e vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte: nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute, acontece uma coisa poderosa com você. Você não consegue desfrutar, porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Se você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. Esse bloqueio ele é assustador. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Quando você tem esse negócio, você reforça o padrão. Então não fale eu tenho, você vai falar eu tinha. 80% das pessoas têm um bloqueio de escassez. O que vai acontecer? Você não consegue passar no posto de gasolina sem olhar o preço. Você olha todos os preços de todos os postos. Pablo, mas eu tinha que olhar para colocar num lugar mais barato. Não, você tem que concentrar sua energia na geração de receita e não em despesa. Você tem que concentrar sua pressão inteira em custo e não em despesa. Despesa você tem que ter uma coisa que chama despesa zero, você tem que baixar ela inteira. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. Mas o custo não, o custo é aquilo que te dá retorno. Custo é aquilo que eu emprego energia e me dá retorno. Despesa é aquilo que eu ponho fogo no recurso. Então, quando uma pessoa não toma decisão, igual alguns de vocês, querem, mas não querem, a escassez está falando, você não vai conseguir. Alguns, por exemplo, não têm dinheiro, só que ao invés delas produzirem novas ideias, elas fazem o quê? Elas ficam morrendo de medo e vão viver 1 ano ou 2 anos parado na escassez. Agora tem uma outra coisa, necessidade de aprovação. Necessidade de
aprovação. É um bloqueio que começa geralmente com o pai, com a avó, ou com o professor, ou alguém que tinha autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qual que é a figura da pessoa que aparece quando você quer fazer algo e ninguém deixa? Tem a figura de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Pablo, é a minha mãe essa pessoa. Você vai ter que romper com ela. Pablo é meu pai. Pablo é meu patrão. Tem gente que não tem coragem de pedir conta porque o patrão não deixa. Se o patrão não aprovar, ele fica lá mais 10 anos. Cuidado, viu, com os P's, os programadores do seu cérebro. Na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. Às vezes um primo mais velho, imagina que tanto de P que não tem em volta. Anota aí esses P's: um parente, um primo, um professor, um político, seu pai, um pastor, um padre. O que são essas pessoas? São as pessoas que têm autoridade. Lembra que essa figura da paternidade envolve a mãe também. Olha que coisa louca. Tem outra figura do padrasto. Eu também já tive. Tudo com P. Que loucura é essa? Tudo com P. Eles são programadores. P de programadores. Eles são programadores. Aí tem a figura mais poderosa, o patrão. Patrão é com quê? Com P. O que acontece? Quando você descobre que esses caras, que são programadores, eles podem arregaçar sua mente, ou eles podem desprogramar sua mente. Existem os P's que programam e os P's que desprogramam. Aí você fala: meu Deus do céu, Pablo, quem é você? Eu sou o desprogramador. E eu falo: corre, vá para a liberdade. Tem pessoas que se curvam para o Papai Noel. São as pessoas que vivem, olha a programação do Papai Noel. Pessoas que vivem acreditando numa data que talvez a vida vai mudar por causa da data. A única data que pode mudar a sua vida não é no Natal, é hoje. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com os programadores. Muito cuidado com os programadores, porque eles vão programar você e isso vai ser um grande problema na sua vida. Necessidade de aprovação. Quem é que colocou necessidade de aprovação em você? Agora você vai fazer o teste. Foi qual o P? Foi o P de programador, foi o P de autoritário. E dificilmente você teve um pai que te ensinou liberdade. Pelo contrário, os pais, por insegurança e pelos bloqueios que eles carregam, eles te ensinam da forma errada. Quando você é uma pessoa que foi programada por alguém e você depende da aprovação dela, uma coisa que vocês falaram aí que eu sou um dos P's, você vai ver que eu nunca vou precisar aprovar você, porque eu estou te instruindo na liberdade. A liberdade é cara. Quando você perceber que esses P's com autoritarismo e não com autoridade é diferente de autoritarismo. Não na liberdade, mas na prisão emocional, te ensinaram, você vai ver o prejuízo. Você vai ver o prejuízo de vida que você tem. Você vai perceber o grande prejuízo que você tem. Quem são os seus programadores? Deus não programa o homem, porque Ele deu liberdade. Deus dá um chamado, é uma ligação para o coração. Próximo bloqueio. Aprendizagem. A aprendizagem é o quê? É quando uma dessas figuras, eles colocaram em você uma incapacidade. O que é problema de aprendizagem? Alguém que te ensinava te expôs ao ridículo. Alguém que te ensinava te expôs à ridicularização. Alunos na sua sala riram de você. Seu professor debochou de você. Se você está com problema de capacidade de aprendizagem, é muito simples. Você não é burro. A aprendizagem é o seguinte: o seu cérebro está pronto para resolver problemas, só que você tem que gostar de problema. O que você foi programado por um dos P's? Você foi programado a não gostar disso. Você foi programado a fugir de problemas. Por que as pessoas matam outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema.
Por que as pessoas ofendem outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Por que as pessoas processam as outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Eu amo problema. Eu não gosto de transferir problema meu para os outros. Então eu não preciso ficar indo atrás da pessoa. Eu resolvo o problema dentro de mim. Se eu vejo que tem gente que está com raiva de mim, eu avalio que o problema é meu e desconecto a pessoa. Acabou. O que eu tenho que fazer não é aprender com os meus problemas. Eu tenho que governar os meus problemas. Inclusive eu tenho que aprender a criar problema. Porque eu vou ser conhecido na minha vida, em vida ou na morte, por duas coisas que eu fiz: os problemas que eu criei e os problemas que eu resolvi. Só se ofende quem não é humilde. Eu vou te ensinar uma coisa: para de se ofender. Isso é muito egocentrismo, é muito ego da sua parte. É muita infantilidade você se ofender com a pessoa que quer te ajudar, e principalmente a que não quer te ajudar ainda está te ajudando. Esse problema de aprendizagem é mais uma mentira que seu cérebro conta para não gastar energia. O que é todo bloqueio? É aquilo que eu preciso manter você no cativeiro para você não gastar energia. Próximo, bloqueio paterno. Eu descobri uma coisa: quem é pai e mãe escreve assim: eu sou pai ou eu sou mãe. Escreve aí. Eu não sou pai dos meus 4 filhos. Eu descobri uma coisa muito importante: eu sou treinador. Não existe um bom pai, na verdade. O bom pai é Deus. Eu quero que os meus filhos não lembrem de mim, o respeito que eles têm por mim, porque sou o pai deles, porque vim primeiro. Isso aí já é uma obrigação deles olhar assim para mim. Eu quero que eles olhem para mim, a primeira coisa que eles pensem sobre honestidade é o Pablo Marçal. Eu quero que a primeira coisa que vem na cabeça dos meus 4 filhos, quando eles pensarem em riqueza, é assim, ó: é meu pai. Quando eles pensarem em liberdade, a primeira pessoa que vem na cabeça deles é meu pai. É o Pablo Marçal, meu treinador. A primeira coisa que quando eles quiserem desistir, eles lembrarem desde pequenos, eu empurrando eles, pondo pressão nas costas e falando assim, ó: você consegue o que você quiser. Eu sou um bom treinador, isso eu sei. Mas eu não perco meu tempo sendo pai. Por que eu não perco? Porque eu estou treinando, esses caras precisam de carinho, eu estou treinando amor neles. Uma das coisas que eu mais faço todos os dias é pegar eles no colo, olhar eles nos olhos. Você é um treinador. Seus pais não pensaram em treinar você, seus pais pensaram em fazer algo com você que você não passou nele nem nos familiares. E aí eles foram só pais, mas na verdade não foram, porque se eles tivessem sido, você não estava essa loucura aí. Então esse bloqueio paterno representa mais de 80% do bloqueio da terra. Quando você descobre isso aqui, ó, dica poderosa: não precisa perdoar seus pais. Perdoe seus pais. Próximo bloqueio: passividade. É um bloqueio que falta explosão, falta paixão. O passivo, ele fica se afundando como um carro na lama e vai até bater o eixo no chão. O que eu quero que você entenda é que a passividade é um bloqueio nojento. Quando você está se envolvendo nisso, você fica sempre paralisado no problema, na alegria, na tristeza. Você precisa sair do lugar. A passividade vai fazer você se ferrar na vida. A passividade vai fazer você nunca viver os melhores dias, nunca morar numa grande casa, nunca andar num carro que a sua alma deseja, nunca ter uma grande empresa, nunca ter amizades poderosas, nunca visitar lugares maravilhosos, nunca ter descanso, porque você é um passivo. A passividade faz isso. A passividade fica deixando para amanhã o que não tem nada para fazer, porque só tem para fazer hoje. Você tem que estar presente, ativo e na realidade, está no agora, senão você não prospera. O 7 é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma tecnologia criada pelo diabo de imitar a perfeição. Deus é perfeito. Quando ele veio na terra através de Jesus, que foi 100% homem, ele era perfeito. Você nunca viu Jesus querendo agradar absolutamente ninguém. Ele não agradava absolutamente ninguém. Ele nunca agradou uma única pessoa. Nunca. O perfeccionismo é quando eu crio um mundo ideal e saio do mundo real e não tem resultado, porque no mundo ideal não tem resultado. Quando eu me ofendo com as pessoas, eu sou perfeccionista.
Quando eu quero fazer as coisas maravilhosamente bem, eu nunca inaugurei absolutamente nada, porque eu não sou perfeccionista. Eu começo com o melhor que eu tenho. Vários de vocês estão se privando de viver uma liberdade porque são perfeccionistas. Que ser perfeccionista vai fazer você não viver a realidade. O perfeccionismo é quando eu submeto o mundo real à minha idealidade, ao meu ideal. Agora, existem pessoas que são perfeccionistas e que têm necessidade de aprovação. São duas coisas completamente diferentes. Agora, quando você tem as duas, você está fudido. Escrevam assim, vocês que carregam essa merda, escreva assim: eu preciso me libertar do perfeccionismo. Eu não inauguro nada. Eu não inaugurei resort, eu nem terminei a obra, já teve uma casa lá poderoso. Já enterramos 20 milhões de reais naquele negócio, só de reforma. Aí você fala para mim: Pablo, que doideira é essa? A maior oficina de luxo do Brasil é minha. Não precisa inaugurar nada, não precisa ser idealista em nada. O que você precisa é absolutamente ser uma pessoa no mundo real. Eu vou alcançar a liberdade. Eu vou alcançar a liberdade de uma forma bem simples, desbloqueando. A liberdade, ela é conquistada nos desbloqueios, não no dinheiro que alguém coloca na sua mão, não no elogio que alguém te dá. A liberdade é quando você não é obrigado a fazer nada.